Muito bem, nós vamos dar aqui a sinopse da aula de síntese do Novo Testamento, a primeira aula. Então, nós vamos colocar aqui o nosso PowerPoint para que você possa acompanhar. Muito bem, a primeira epístola de Paulo a Timóteo é a primeira. Timóteo exige ordem boa na igreja, nos ministros, para nada ser à toa. Então, Paulo escreve a Timóteo para que ele coloque em boa ordem tudo na igreja, inclusive a ordenação dos ministros, segundo os critérios morais e espirituais, as qualificações que Paulo vai colocar aqui nessa epístola. O autor é Paulo, ele escreve na Macedônia, depois de ser liberto na sua prisão residencial em Roma, né? Ele está livre, visita algumas igrejas e lá da Macedônia, então, escreve para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é amigo de Paulo, né? Ele se converteu através do ministério de Paulo. Esse jovem foi encontrado em Listra e Derbe, né? Ele era evangelista, provavelmente tinha o dom de evangelismo. Paulo diz: cumpre o teu ministério, faze a obra de um evangelista. Na segunda epístola, capítulo 4, versículo 5. Paulo fala também em vários lugares sobre ele cumprir o dom que recebera pelas imposições das mãos do presbitério, pela imposição das mãos do próprio Paulo. O pai de Timóteo era grego, sua mãe era judia. As primeiras que se converteram foram a sua avó e a sua mãe, que lhe ensinaram as sagradas letras. A data da epístola é entre 62 e 65 depois de Cristo, né? Versículo-chave é capítulo 3, versículo 15. Né? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, Paulo instrui Timóteo a como andar, né? Como se comportar na casa de Deus, no ministério de Deus. Esse é o propósito aí da epístola. O tema: organização e procedimento na casa de Deus. Também a frase-chave é procedimento na casa de Deus. Propósito da epístola: encorajar Timóteo, advertir sobre falsos mestres, né? Parece que é uma constante em todas as cartas, as epístolas, inclusive estas, que são epístolas escritas diretamente a pessoas, não deixa de falar sobre os falsos mestres, né? Paulo instrui também Timóteo acerca da administração da igreja, questão da liderança, culto, ensino, disciplina. O livro contribui para o cânon da seguinte maneira: ele estabelece as qualificações dos líderes da igreja, assim como Tito. Mas aqui, em 1 Timóteo, nós vemos aí uma lista bem elaborada das qualificações do bispo, dos diáconos e também das mulheres dos líderes. Acredito aqui que são as mulheres dos diáconos e as mulheres também dos pastores, né? E revela também os deveres principais de vários grupos na igreja. Tá? O esboço, ele vai falar
capítulo 1, 3 a 20, sobre sã doutrina, algumas advertências, a experiência ministerial do apóstolo Paulo, a graça nessa experiência. No segundo ponto, vemos um desafio, a ordem na adoração e administração da igreja, né? Então, Paulo fala da oração por todos os homens, de 1 a 7. Depois ele fala sobre homens e mulheres no culto, né? E depois fala sobre as qualificações dos líderes. No capítulo 3, de 1 a 13, ele vai dar aí as qualificações, uma grande lista de qualificações para os bispos, para os diáconos e para as mulheres dos bispos e diáconos. Muito bem. O ponto 3 é o desafio, né? A defesa da fé. Então, ele vai falar sobre profecia, apostasia, de 1 a 5. Depois, ele fala sobre o bom ministro e os desafios pessoais que ele faz para Timóteo, né? Entre eles aqui, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia pela imposição das mãos do presbitério, né? Outro desafio são os deveres de vários grupos na igreja, né? Que vai de 5:1, né? Até 6:10. Ele vai falar aí sobre a questão de como tratar as viúvas, né? Depois ele fala sobre como tratar os presbíteros, depois ele fala sobre os servos, ele vai falar sobre os falsos mestres também, e vai falar sobre é, Timóteo militar a boa milícia, né? Lutar no ministério. E, finalmente, ele vai falar sobre os ricos, né? Que os ricos não coloquem a sua esperança nas riquezas. Muito bem, alguns fatos interessantes. O livro é muito semelhante ao livro de Tito, né? Paulo escreve a dois jovens pastores sobre a sua tarefa de organizar todas as coisas na igreja, eleger presbíteros, líderes, né? Nenhuma palavra negativa é dita sobre Timóteo, nem na primeira, nem na segunda epístola, né? O segredo da maturidade, em certos aspectos, é que ele aprendeu desde a infância as sagradas escrituras que poderiam ou que efetivamente o tornaram apto, né, para a fé, né? Então, a sua mãe, a sua avó foram testemunhas e discipuladoras de Timóteo. Epístolas pastorais, elas foram muito atacadas, né? Alguns querem fazer crer que elas foram escritas muito após do que realmente foram. Alguns colocam essas epístolas já no segundo século da história da igreja, né? Tão longe da data que nós entendemos foram escritas aí, no momento que antecedia a última prisão de Paulo, né? E a segunda epístola a Timóteo, já Paulo estando preso na prisão marmetina lá em Roma. Uma frase recorrente é a frase fiel é a palavra. Ela ocorre apenas nas epístolas pastorais. Primeiro e segundo Timóteo e Tito são cartas pessoais. Paulo fala com seus colegas de ministério com toda a clareza e liberdade. Paulo também reconhece a autoridade de Lucas, ele cita Lucas 10:7, né, quando ele fala aí do sustento dos pastores, né? Que os pastores devem ter salário dobrado, principalmente os que trabalham na palavra, na doutrina. E ele cita um provérbio, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Esse é um provérbio, estava lá em Deuteronômio 25:4. Mas Deus não está preocupado com os bois. Quando ele fala isso, é um provérbio que é aplicado ao trabalhador, que o trabalhador que está trabalhando,
né? Ele não, ele deve participar do seu trabalho, né? Do resultado do seu trabalho. Então, o boi que debulha, o boi que ele está trabalhando, ele deve também se alimentar do fruto desse trabalho. E também o obreiro de Deus, né? Quem trabalha no ministério, que viva do ministério. É o que Paulo está ensinando aí sobre o sustento dos pastores, né? Combate heresia semelhante à heresia que acontecia lá com os colossenses, gnosticismo e intelectualismo, né? Há um manual de cuidados pastorais neste livro. Essas epístolas são usadas até hoje para a formação de pastores. Provavelmente havia igrejas nas casas em Éfeso. Timóteo e Tito eram pastores, né? Mas aí Paulo manda Tito para Creta e instrui Timóteo como deveria proceder ali em Éfeso. Pontos notáveis: presença de falsos mestres, instruções sobre o lugar das mulheres no culto e no ensino, desafios que concluem cada trecho do livro. Qualificações dos pastores aplicam-se a todos? Eu acredito que são qualificações rígidas, né? E não são todos os crentes que se qualificam. Seria bom se todos se qualificassem dentro dessas qualificações pastorais, mas infelizmente isso é fora da realidade, né? Mas são qualidades que devem buscar, né? As mulheres têm o seu lugar na igreja, mas aqui estão impedidas de ensinar publicamente, tá? Ninguém está longe demais da graça de Deus. Paulo diz lá em 1,15, né, o seguinte: esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, ninguém está longe demais da graça de Deus. Paulo, que era perseguidor da igreja, segundo ele mesmo, era o principal dos pecadores, alcançou a salvação através da graça de Deus. Então, a graça de Deus não está longe demais de quem quer que seja. O líder deve ser irrepreensível, né? Diz aí, capítulo 3, versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Isso não significa perfeito, né? Mas significa alguém que está pronto a reparar qualquer erro que for apontado em sua vida, ou qualquer erro que ele mesmo tenha convicção. Então, é alguém de quem ninguém pode dizer que não consertou o que tinha que ser consertado. É alguém que não tem assuntos pendentes, pecados pendentes, erros pendentes, relacionamentos pendentes, é alguém que resolve as coisas. Esse é uma das qualidades, ou a principal, a primeira do bispo, né? Muito bem. Paulo fala muito sobre o crescimento espiritual, né? E você, está interessado em qual crescimento? Espiritual ou físico? O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas estão mais preocupadas com o seu crescimento e saúde física do que espiritual. Muitas pessoas vão à, à academia, né, 3, 4 vezes por semana, ou todo dia até, mas não são capazes de estar na igreja de Jesus Cristo, né, ah, 3 vezes por semana. Então, nós vemos que há realmente, às vezes, um interesse muito maior nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida na vida de muitos crentes que estão preocupados aí simplesmente
com as coisas deste mundo, né? Muito bem. Nós vamos dar sequência aqui. Muito bem. Então, a igreja, ela deve socorrer as viúvas, mas a, a primeira a primeira linha de cuidado, né, de pessoas que vão cuidar das viúvas são suas próprias famílias. Pais e netos devem cuidar das viúvas, filhos e netos, né, devem cuidar das viúvas. E se uma viúva não tem filhos e netos que cuidem dela, então a responsabilidade passa a ser da igreja, tá? Muito bem. Vamos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. A segunda a Timóteo dá o grito de guerra, proclama Cristo por toda a terra. Informações gerais da epístola: Paulo está preso em Roma pela segunda vez, agora não mais na sua casa, mas na prisão marmetina, né? É, Antes dessa epístola aí, aconteceu o incêndio de Roma, né? E Nero mandou incendiar a cidade. Ele dizia que haviam bairros que cheiravam mal e ele mandou tocar fogo em vários bairros e colocou a culpa nos cristãos. A partir daí, então, os cristãos passaram a ser duramente perseguidos por Roma. E Paulo provavelmente foi enquadrado, foi identificado como um dos líderes do cristianismo. Alguns acreditam até que o próprio livro de Romanos, aquilo que ele escreveu lá em Romanos, né, falando dos pecados que haviam ali em Roma, isso foi usado contra Paulo no seu julgamento, nas suas acusações, né? E ele foi condenado e martirizado ali em Roma, foi decapitado, né? Ele fala aqui na epístola aos Romanos, né, sobre o que estava acontecendo ali naquela cidade, né, que os homens mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, né, mudaram a verdade de Deus em mentira, né, que as mulheres mudaram a sua maneira de se relacionar, os homens também, homem com homem, cometendo é, 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 pecados e torpezas, né? Então, é, Paulo agora escreve da prisão, tá? E o versículo chave, tá? É 1:8. Ele diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. A frase-chave é Manual de Combate e Despedida de Paulo. O tema é a proclamação e defesa da fé até ao fim, né? Um manual de combate espiritual. O propósito de Paulo é encorajar Timóteo, advertir acerca da apostasia crescente, preparar Timóteo para o martírio iminente dele. Paulo está se despedindo, Paulo está se preparando para partir deste mundo para a eternidade. Contribuição do livro ao cânon é a última vontade do apóstolo Paulo. Também ele fala sobre a importância da coragem na proclamação
do Evangelho, temos que ser combatentes, temos que ficar firmes, temos que nos fortalecer, temos que preparar as próximas gerações de discípulos, achando, ó, aquilo que ouvimos, transmitindo para homens fiéis, idôneos, para que esses possam transmitir a outros. Situação: Paulo, então, libertado da primeira prisão, voltou a várias cidades, mas depois foi preso novamente em Roma e escreveu essa carta a Timóteo. O esboço da epístola é o capítulo 1, né? Ele escreve agradecendo, também ele faz desafios ao serviço fiel, as responsabilidades de Timóteo, as características de um ministro fiel. No terceiro ponto, ele vai falar sobre apostasia e proclamação da palavra de Deus. Apostasia, aproximando-se, apostasia e a palavra de Deus. Ele não repete as qualificações do ministro, porque já tinha feito isso na primeira epístola, né? A última palavra de Paulo, né? Ele tinha esperança na morte, ele fala sobre a sua situação na prisão e saudações finais, né? O grande incêndio de Roma teria acontecido em 64 depois de Cristo, a epístola foi escrita em 67. Carreiras contrastantes, a carta menciona Marcos e Demas. Demas abandonou Paulo por causa do presente século, do mundo, né? Mas Marcos, que tinha sido rejeitado na segunda viagem missionária, porque abandonou a equipe na primeira viagem, agora Paulo chama Marcos de volta, ele fala para Timóteo trazer com ele Marcos, porque é útil ao ministério. Então, um cresceu no ministério, Marcos, e o outro acabou abandonando completamente o evangelho, Demas. Sofrimento de Paulo predito por Cristo, né? Então já havia sido anunciado a Paulo desde o início do seu ministério que ele havia muito de sofrer. E ele então foi preso, né? E certamente estava numa situação que seria o cumprimento de uma dessas profecias a seu respeito, né? Entre as epístolas pastorais, 2 Timóteo é uma das três epístolas pastorais, né, junto com 1 Timóteo e Tito, mas ela é também mais do que isso, ela é um manual homilético. Paulo fala muito sobre como Timóteo deveria ensinar, refletir, estudar, ensinar a palavra de Deus, tá? Fatos interessantes sobre 2 Timóteo. Ah, desculpa. Timóteo aparece, é o nome que mais aparece nas saudações paulinas do Novo Testamento. A carta tem tons tristes e vitoriosos, né? Fala sobre a fidelidade de Onesíforo, que não abandonou Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis. Referência histórica, né, em 2 Timóteo 3:8, nós lemos o seguinte: E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, esses nomes são citados aí, Janes e Jambres. Não sabemos de onde Paulo tomou essa informação, né? Talvez ele tenha tomado essa informação aí de um do Targum de Jonatas, fala sobre esses nomes. Não sabemos também exatamente quem foram essas pessoas, se foram os magos do Egito. Lembra-se que enquanto Moisés fazia alguns sinais, os magos do Egito tentavam imitar e resistir àquilo que Moisés estava fazendo. Alguns acham que são esses magos, outros acham que eram capatazes que estavam sobre o povo de Israel e que tentaram resistir Moisés, tentaram impedir que ele se tornasse um líder do povo de Israel, conduzindo o povo para fora do Egito. Alguns pontos notáveis:
É a última epístola de Paulo, né? Paulo foi abandonado por alguns, desejava ver outros. Ele fala para Timóteo vir ter com ele depressa, né? Isso no capítulo 4, né? Ele diz assim, veja bem, procura, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também te enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo, ele manda que Timóteo venha, que traga Marcos, que traga os livros, os pergaminhos, que traga a capa que ele deixou em Troade. Talvez o lugar onde estava era muito frio e úmido, e ele queria uma capa para se proteger, né? Ele fala sobre o ministério bem-sucedido, né? Reproduzir o que aprendeu, permanecer, estudar, santificar a vida. Outros pontos notáveis do livro, né, que fala, há algumas profecias sobre apostasia, a repetição da ideia de combate, né, ela está recorrente em todo o livro, falando sobre o combate da fé. E o discipulado como a chave da expansão do evangelho, né? Ele diz lá no capítulo 2, versículo 2: o que de mim ouvistes através de muitas testemunhas, isto confia a homens idôneos e fiéis, para que possam ensinar outros. Então, o evangelho, o conteúdo passando de uma geração para outra através do discipulado. É muito importante isto. Muito bem. Outros pontos notáveis, né? Também as figuras do crente no livro: soldado, atleta, lavrador, obreiro, utensílio ou vaso, servo, né? Aparecem aí no livro. Também o resumo da vida de Paulo, né? Um brado de, de vitória. Ele diz aí no capítulo 4, 6 a 8, que já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E a todos quantos amam a vinda do Senhor. Muito bem. Sigamos. Algumas perguntas e aplicações pessoais. Sou um Demas ou sou um Marcos? Estou crescendo no ministério ou estou diminuindo e até ao ponto de abandoná-lo? Como eu reagiria à perseguição? Estou preparado para esse tipo de situação? Você poderia escrever uma carta semelhante a esta? Né? O que é que está no centro da sua vida, da sua mensagem? Suas palavras, a palavra de Deus. Você está multiplicando sua vida em outras pessoas? Você está fazendo discípulos? Você está cumprindo a ordem da grande comissão e de fazer discípulos? Talvez você esteja fazendo muita coisa, mas não está fazendo o principal, que é fazer discípulos, né? Você vive sem remorsos? Você procura acertar tudo que cometeu de erros na sua vida? Você tem vergonha do Evangelho? Como está a sua vida diante do seu testemunho cristão? Muito bem, chegamos à carta de Paulo a Tito, né? Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina e boas obras. Informações gerais
da epístola, né? O autor é Paulo, destinatário é Tito, aquele grego que Paulo não permitiu que fosse, ou não admitiu que fosse circuncidado, convertido por Paulo, mandado para Corinto para tratar do problema daquela igreja, né? Ele foi lá, levou a primeira epístola, depois ele volta, traz notícia e vai com a segunda epístola de novo. Tentou também encorajar a igreja de Corinto a levantar aquela oferta para os pobres da Judéia. Versículo-chave é capítulo 1, versículo 5, define claramente, né, o propósito do livro, tá? Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, né? Muito bem. Então, nós vemos aí o apóstolo Paulo escrevendo a Tito com propósitos muito claros. A frase-chave, ordem da igreja, o tema do livro é ordem na igreja, o propósito, instruções sobre o procedimento da igreja ou na igreja, estabelecer ordem e constituir líderes na igreja, né? Contribuição ao cano. O livro estabelece qualificações dos líderes, como 1 Timóteo, embora a lista seja bem menor, focada mais nos pastores e não nos diáconos. Mostra o lugar das boas obras na vida cristã. A palavra boas obras aparece aí várias vezes. Paulo deixou Tito em Creta para organizar a igreja e constituir presbíteros. Fatos interessantes. Boas obras aparecem 6 vezes. O livro é semelhante a 1 Timóteo. Creta tinha uma má reputação moral. Segundo o livro, capítulo 1, versículo 12, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Mas apesar de toda essa má reputação, né, havia a esperança de que a igreja transformasse e salvasse essas pessoas. Tito ficaria lá em Creta até a chegada de Ártemas ou Tíquico, e diz assim, capítulo 3, versículo 12: Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então, havia a expectativa de quando essas pessoas chegassem, então Tito retornasse até Paulo. Presbítero e bispo são usados como sinônimos nos livros e neste livro. Pontos notáveis. Uma das epístolas pastorais, fala de novo sobre a presença dos falsos mestres, que era uma coisa recorrente em todos os lugares da igreja. Há uma ênfase em boas obras como evidência da salvação. São feitos 3 resumos de teologia cristã também no livro. É um manual de conduta cristã. Os temas principais abordados são boas obras, graça, relacionamento, líderes e sã doutrina. Fala sobre as qualificações dos presbíteros e o livro também alista alguns pecados da língua, né? O esboço é saudação e sã doutrina, depois sã doutrina e a ordenação dos presbíteros, algumas qualificações dos presbíteros e também inimigos do evangelho. Ponto 2, são doutrina e membros da igreja. Dá uma ênfase especial em várias classes de pessoas que estão na igreja. Os homens idosos, as mulheres idosas, que devem ser homens e mulheres exemplos para os jovens. Fala também sobre os jovens, né, que como eles devem se comportar na igreja. Fala também sobre Tito e a sua postura dentro da igreja, a postura dos servos em relação aos senhores, né? E também um resumo: sã doutrina, graça divina e boas obras, né? Sã doutrina e o mundo.
né? Fala sobre a submissão às autoridades, a sã doutrina e a salvação, a sã doutrina e a disciplina, e finalmente a conclusão. Algumas aplicações para as nossas vidas. Cada pessoa tem o seu lugar na igreja e deve se comportar de modo digno. Líderes devem ter caráter e doutrina. Só doutrina não é suficiente, só conhecimento teológico não é suficiente. É necessário que o pastor tenha caráter e ele tenha qualificações que o colocam no ministério, além de conhecimento bíblico. O obreiro deve evitar discussões fúteis, obras revelam o coração. Quem realmente tem o coração entregue nas mãos de Deus vai praticar as boas obras para as quais foi chamado. Idosos devem ensinar os jovens, devemos ser submissos ao governo. E então fechamos assim a sinopse dos livros de primeira e segunda cartas de Paulo a Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Deus vos abençoe.